Eu tô aqui tentando gravar conteúdo. Miau, miau, cocorocó, au, 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 e aí, ó. Quando a porca torce o rabo, o bicho vira diabo. Ora vejam só, au, 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 cocorocó. Então, eu fico aqui tentando gerar uma reflexão. E esse vídeo eu acabei de gravar. Esse é o quarto áudio. Era para ser um vídeo. Aí dizia eu, na minha ingênua reflexão de criar conteúdo documental sobre as minhas ideias, e é como um calendário, né? O YouTube acaba sendo algo assim. Você vai gerando conteúdo, postando, gerando, postando, gerando, postando. Então ele cria um rastro de documentação histórica e como um calendário. É como se fosse lá os egípcios criando os hieróglifos, aqueles desenhos, e daí tinha os faraós, e contava a dramaturgia da história real e também da mitologia, da crença, que, digamos, nós chamamos hoje de mitologia, mas quando ela é viva é a crença religiosa, espiritual deles, em relação à morte. As ideias, se existe continuidade, os rituais fúnebres, as divindades religiosas, os deuses. Né? E fica naquela história em quadrinho, que é uma mistura de imagem e os hieróglifos, né? E nomes, textos, datas, datações, que são feitas a posteriori, né? De que época que era aquilo, toda a escavação arqueológica. Então aqui no YouTube nada mais é do que um calendário, um registro, um diário. Então eu fico tentando, na minha ingenuidade aqui, me autodocumentar nessa minha busca sobre escrever histórias, comentar o meu dia a dia, falar sobre alguns sofrimentos e ler os livros, né? Então eu, querendo ser um dramaturgo de roteiro de cinema, tenho lido bastante livro para ajudar as pessoas que estão impossibilitadas de ler por elas mesmas através de um livro, assim, né, ler com os olhos. Então eu ofereço minha voz para ler para essas pessoas. Então eu compartilho a minha própria leitura. Eu faço a leitura para praticar a fala, a inflexão, a coisa do ator, que é um sonho que eu tenho, e também para aprender a dramaturgia, qual que é o cerne dos conflitos humanos ali que as histórias apresentam. Né? Então eu tenho lido bastante, já tenho acho uns 7, 8 anos de canal, já passei dos 1000 vídeos postados, que na verdade eu acho que a grande maioria são áudios, e tem tanto assim porque eu gravei curiosidades, informações, comentários dos escritores sobre o próprio trabalho, sobre, né, e fui postando vídeos curtinhos também. Então não é só o audiolivro. Tem alguns desenhos, bom, em suma, é só dar uma olhada. Tem textos autorais e os meus roteiros. E orientações, mais ou menos. Eu tento abordar uma coisa que eu não vejo que os criadores de conteúdo produzem aqui no canal. Eu vi algumas coisas. E eu sinto que é muito técnico e venda de curso de roteirista, que é o ensinamento de formatação. Então tem o programa lá adequado e a maneira de se escrever um roteiro de cinema. Né? O cabeçalho, depois a ação, aí é o personagem e os diálogos. Aí tem uma rubrica, personagem, diálogo, rubrica, às vezes uma ação intercalando os diálogos e finaliza aquela primeira cena. Em nova cena entra um cabeçalho. O cabeçalho é o endereço. A cena é a mudança de locação, às vezes de horário. Então, se o sujeito atravessou uma casa pela sala e depois ele foi até a cozinha, o cabeçalho da locação, daquela cena, na sala, aparece no cabeçalho. Diz o horário, a iluminação, se é dentro, é fora. Então, diz lá, interior
que é dentro, no caso, interior, ponto, espaço, a casa de fulano, hífen, sala, hífen, noite. Aí vem a ação dizendo, fulano, aí o nome do fulano em caixa alta, entre parênteses a idade dele, uma característica. Do jeito de se vestir, do jeito de, às vezes, psicológica também. Então, por exemplo, a minha personagem Elis, eu falaria Elis, caixa alta, a idade dela, ela deve ter uns 25 anos, não sei. E é que no momento não está tão importante isso. E agora eu estou vendo que ela tem uma maneira nerd de ser atual. Então é aquela maneira meio cosplay da coisa, sabe? É um nerd meio que assistir os dramas coreanos, os animes. Então, alguma indicação da roupa, a gente precisa ver se a cena. Às vezes a cena envolve a roupa dela. Ela vai usar, se ela está para dormir, eu preciso saber como é que ela dorme. Se ela tem meia no pé para dormir, daí ela vai tirar a meia. Essas questões. Se ela usa relógio, se ela tira o relógio para dormir, essas coisas. Não sei. Né? Então toda essa vida é ensinada na formatação de roteiro. Né? Mas isso que eu acabei de falar do recheio da formatação do roteiro é o que me interessa mais. E eles abordam muito pouco. Eles chamam de backstory, ou ficha de personagem. Então, tem toda aquela estrutura que o Sid Field, no livro dele, Manual do Roteirista, ele eu acho que é o mais usado, o Sid Field, né? Que é o cara americano que lê um monte de roteiro lá daquelas épocas lá do Star Wars, do Stallone, né, que escrevia os próprios roteiros que viraram sucesso, né? São todas histórias moralizadoras, que tem uma moral. Então, o personagem tem características. Ele estudou tudo isso daí e colocou no paradigma de Sid Field. Muito bom, tenho que agradecer a Bea Góes, todo esse pessoal que só replica incansavelmente, de uma maneira até chata para todos nós, e eu revisito, porque às vezes manda muito bem falando sobre a gramática cinematográfica, como, por exemplo, eu quero fazer uma passagem de tempo, eu quero fazer uma cena comparativa, uma montagem paralela, né? Então eles mostram como formata essa tradição que o cinema desenvolveu de contar uma história. A ideia de um flashback, né? E tem uma orientação, sim, onde tem um protagonista claro, que tem uma falha de caráter, e a história atira para sempre, para frente. Isso, história atira para frente. E daí tem toda uma orientação de estrutura, de tempo também, né? Então, se a história tivesse 1h30, o primeiro ato, que seria a apresentação, teria 15 minutos, depois o segundo ato inteiro, ele tem o dobro disso, ele tem meia hora, e daí a conclusão repete o tempo da apresentação, mais 15 minutos. Isso deu meia hora, deu 1 hora. Agora, se fosse 1h30, um longa-metragem é 1h30 a 2 horas. Uma coisa assim, 1h30 a 2 horas. Então você faz o tempo. Deve ser, eu já esqueci quanto é. Se é 22 minutos e meio de apresentação, depois é 45 minutos, que é o dobro de desenvolvimento, mais 22,5 de final, vai dar 1h30. Mas é só fazer as contas. Se for 2 horas, né? Meia hora, 1 hora e meia hora. 2 horas. Isso é muito útil para a gente enxergar a história, mas a verdade é que a história não é assim. Não é assim, não é calma. Não. Eles defendem e brigam com a gente. Primeiro que eles não respondem nada, porque eles são um sucesso. Esse tipo de conteúdo que é assim, eles fazem uma leitura, entendem aquilo e simplificam. Então o YouTube é um local assim, especializado para facilitar as coisas. Eu não sei consertar o computador, eu não vou chamar um técnico. Primeiro eu vou abrir um tutorial aqui e ver se eu consigo resolver sozinho. Né? Então está cheio de facilitadores. Então esses professores de roteiro são facilitadores de leitura de livro. Então a pessoa não lê o livro e pega mastigado lá a ideia geral.
muito bom, pertinente, eles fazem muito bem. Mas o que eu sinto falta, o que eu falei, o conteúdo que eu quero colocar no meu canal, que é principalmente para mim mesmo, falar comigo mesmo, deixar um registro histórico para contribuir, porque a gente vai embora desse mundo e não fica... Nossa, quantas pessoas se foram, e se pudesse ter realmente claro aqueles um pouco de aula, falo aula mesmo, digo mais, é convívio, amizade, é uma conversa descontraída, as ideias daquela pessoa que é única, intransferível. Isso para um documentário tem muito valor. Se a pessoa é desconhecida e não é de nada, não tem valor nenhum, é lixo. Mas para os parentes dele é ouro, para os amigos dele vale ouro. Então eu entendo tudo isso. As minhas histórias são sobre isso, e não sobre a estrutura Seedfield, que eu gosto muito e uso, tento usar. Mas na hora que a gente vai escrever, aquelas indicações desses professores, que tem muito melhores que a Bé, aí, eu esqueci o nome da roteirista, que fez um filme maravilhoso, né? Vários, os filmes dela são incríveis. Também dá aula, sim, e as aulas são muito boas. Só que parece muito fácil. A verdade é que, assim como no desenho, eu falei, eu acho que outro dia, falo com os amigos, o desenho, eu gosto muito de ver desenhista desenhando. Né? Eu fiz muitas aulas de desenho para ver também um professor dando uma aula daquilo que eu gosto. Nenhuma é igual à outra. Alguns copiam um modelo e reproduz. É verdade, de professores de desenho. E tem uma característica aquilo lá. Tem uns que parecem um parque de diversão. Você passa ali e tem uma série de desafios. Vamos dizer de ponta cabeça. Não, porque isso vai desenvolver o lado direito do cérebro. Não, porque você vai separar o lado cognitivo do lado visual. Então o que acontece? Que nem o Fernando Pessoa falava, que pensar é a morte do olhar. Então se você está olhando um rio e pensando, você está pondo palavras na frente da imagem do rio. Você não está olhando o rio, você está poluindo aquele momento. Então pensar é a morte do olhar. Você tem que só olhar. Então esse lado direito do cérebro, os desenhos, você só olha a distância das linhas, dos pontos, a linguagem visual. Você não fica pensando, um cílio de um olho, eu sei como faz. E você faz aquele que você tem guardado na mente. Né? Ao invés de olhar e observar aquele rabisco torto e feio, aquela distância, porque você começa a criticar ali, um certo preconceito na cabeça, e você não desenha o que está vendo. Essa é uma técnica. Né? Só que o que acontece? Eles dão uma oficina de desenho onde é que nem um parque de diversão. Eles submetem a experiências como esses desafios. Agora eu quero ver se você é capaz de fazer com uma perna só pulando. Aí você vai desenvolver o equilíbrio, alguma coisa. Agora eu quero ver você fazer. Né? Então o meu professor de faculdade, ele deu um exercício lá, que ele colocou uma escultura que ele fez dentro de uma caixa de papelão, e a gente não via a escultura. Era uma escultura abstrata, e bem abstrata. A gente enfiava a mão dentro da caixa e apalpava aquela escultura. Então a gente não tinha um ponto de vista de olhar aquela forma. A gente tinha como se imaginando de cima para baixo, pondo a mão. Então se eu fosse... Aí voltava para a minha carteira e tentava desenhar aquilo que eu apalpei. Só que de repente de cima não era uma boa visão para eu pôr aquela escultura. Então eu desenhava ela numa outra posição. Eu entendia ela espacialmente. Para cima, para os lados, para baixo, para frente, para trás. Certo. Agora eu separo ela na minha imaginação, distancio na minha frente, escolho um ponto de vista imaginário, como se aquilo fosse um holograma, e esboço isso. E daí ele tirava de dentro da caixa e a gente tomava um susto. Primeiro que era abstrata mesmo. Muita gente tentava fazer o que eu falei do exemplo. Dizer que aquilo talvez parecesse com tal coisa e desenhava aquilo parecido realmente com o que a imaginação dela propôs. Mas era só uma forma no espaço.
Então, eu quero dizer que, sobre drama, que o básico do drama, que eu tenho assistido a séries sem parar no Netflix, que é o Extreme que eu tenho aqui para ver. Então eu estava vendo uma história, até pensando, meu Deus, nós vamos filmar aqui, liberaram uma grana para filmar um roteiro meu, né? Então tem a direção, tem o amigo que ajudou a escrever, tem tudo isso. Então, para a gente escrever melhor, a gente tem que também fazer tratamento no roteiro o tempo todo, pensando nas etapas de um filme. Então, o diretor faz não só a decupagem do roteiro, como que ele vai, os planos que ele vai, qual é a locação, todo esse estudo, e depois um cronograma de quais cenas ele vai gravar primeiro, tem toda uma estratégia, né? Que isso facilita, baratear e tudo mais. O escritor vai aprendendo, por exemplo, ele não pode fazer lá uma locação que fique inviável, se ele for muita gente em cena. É uma série de fatores, efeitos especiais e papapá. Então, o escritor, a dramaturgia do roteiro de cinema envolve um conhecimento do que é atuar, do que é fazer com baixo orçamento, do que é o quê? Tudo isso e mais, uma ideia de identidade de produção de cinema nacional, né? Então existem engajamentos numa estética do que é chamado de nacional. Existe isso. Eu sou desengajado disso. Hoje, com essa globalização, a gente vê na Netflix, eu vejo assim histórias puramente americanas sendo feitas pela indústria coreana, sul-coreana. Também comecei a ver uma série chamada Família Analógica. Se passa em 1999 na Tailândia. E é um roteiro que eu já vi a mesma situação numa comédia romântica americana, onde o cara tem que visitar os pais, o pai que está morrendo no hospital, e a família dele largou dele, a mulher separou dele, casou com outros filhos, e o pai, a mãe, não sabe nada disso, porque ele esconde isso. E esperam que a família que eles viram unida há 20 anos atrás, as crianças, os netos, querem a visita deles. Mas os netos não estão nem aí, os netos reais, e a ex-mulher está com outro cara. E daí ele, diante desse desespero extremamente americano, de família americana, o roteirista tailandês fez com todos os conflitos da Tailândia. Então, é triste por um lado, é original por outro, o roteiro é muito bom, os atores mandam bem, às vezes poderiam mandar até melhor, mas isso envolve uma série de fatores, como eu estou falando, de uma tradição, né, de atuação, de uma série de coisas que os sul-coreanos têm. Mas daí eu comparei com a ideia sul-coreana, que são para vender um ideal de limpeza capitalista muito potente e que eu adoro, mas eu não gosto no sentido assim que é uma coisa idealizada nacionalmente. Como eu falei, se eu vou escrever, existe um engajamento de idealização nacional do meu país. Existe o nordestino, onde o rural puro, né? A pureza do rural, a vida natural. Existe aquela coisa caótica, urbana, existe a miséria, a pobreza extrema, chega a bizarrice. Existe a Globo fazendo aquelas novelas, sempre fez, imitando o que os coreanos fazem bem, o sul-coreano, que é essa coisa idealizada de dinheiro. Então as novelas são sempre gente rica e os pobres são muito divertidos e muito teatrais. E é sempre chafurdando na fofoca, não tem profundidade nenhuma, uma choradeira, umas coisas, uma futilidade.
E daí eles tentam entrar com temas sociais aí dentro disso. E não funciona. Ué, ah, tá. A tela apagou aqui. E não funciona, né? Não funciona os temas sociais. Porque é cuspido e escarrado, que é aquele estilo. Bom, resumindo, hoje eu tenho um conhecimento da tradição do estilo coreano. A gente tinha de Hollywood, cinema americano, tão criticado, né, em cima desses manuais, essas fórmulas. A gente tinha o chamado filme arte, na minha época eu falava que era filme arte, né, o cult. Hoje nem sei que nome dão isso. A Bea Góes vive tirando sarro desses filmes, do Tarkovsky, Godard, dos europeus, assim, em suma, né, dos Kurosawa da vida. Vive tirando sarro, falando que ela fala que é os filmes para refletir. Ela usou um termo tipo, esqueci que termo que ela usou, mas zombando. Então ela fala que a indústria americana, Hollywood, é o clássico, é o certo, é isso que tem que ser ensinado, tudo. Eu concordo que tem que ser ensinado, estudado perfeitamente, mas o que me interessa é o conteúdo humano da dramaturgia, da família, o lado da filosofia, da psicologia, essa coisa de identidade cultural de um país, dessa nacionalidade. Tem que ver o lado bom e o lado ruim também, né? Então, essa série tailandesa, eu achei muito legal, melhor que a coreana nesse sentido. Eu olhei e falei assim, nossa, é um filme quase todo feito à noite, ele é meio encardido, esses atores são bons, são excelentes, mas não são tão carismáticos, tão atraentes quanto os super atores coreanos. Não são. E a dramaturgia está sendo tão bem montada, a lógica, o escritor, dramaturgo da série, como é que chama mesmo? Família Analógica. É tão bem colocado que ajuda o ator demais. É tão bem colocado quanto a coreana. Tão bem colocado. Só que aquela sujeira visual, aquele desapego em fazer o nacionalismo que a Coreia faz, de tudo limpo, tudo maravilhoso, tudo é culto, é moda, né? Faz o coraçãozinho com o dedinho, tipo estalar os dedos assim, coraçãozinho, não sei o que. Essa responsabilidade moral da Coreia é maravilhosa. Eu assisto para eu ser um ser humano melhor. Mas quando eu vejo o da Tailândia fazendo um roteiro maravilhoso, uma ideia até americana, que eu já vi em outros filmes americanos, e mandando bem, e a coisa indo e mostrando que é uma família, porque a família nessa aí é montada. Porque o cara, ele contrata atores para representar a mulher, que a família conheceu há muito tempo atrás, nem lembra mais que cara que ela tinha, e os netos que eram criança agora, 20 anos depois, estão adultos. O cara contrata e vai ver o pai lá. O pai está lá em coma, e daí ele paga caro para essa ex-namorada que ele não vê há 20 anos. Né? Porque a mulher dele e os filhos verdadeiros não estão nem aí para os avós. Então, eu estou achando incrível como eles formam uma família adotiva muito mais família do que a família que ele perdeu. E aos poucos, o pai dele acorda. Eles desligam lá as máquinas, o equipamento, para o pai morrer. Né? E ele passa, no dia seguinte ele acorda. E daí os atores, os que faz o filho e a filha, e a mulher dele, têm que se relacionar. E é muito interessante porque eles tentam fazer o papel, eles estão ganhando dinheiro para isso. E é muito interessante porque começa a mostrar a família verdadeira de cada um deles dentro da Tailândia. Então o que eu vi numa série da Filipina, que eu fiquei com dó da Filipina, porque tem muito turismo sexual, né? Porque é um país muito pobre e tem essa coisa, né? Da pobreza oriental tem isso. De qualquer lugar no mundo, né? Da exploração sexual, né? Nós temos a Amazônia aqui, o Brasil tem
temos lugares da África, não sei, que mais, da Índia, não sei, do turismo, tráfico, né, de escrava sexual, de criança, de tudo, de órgãos, né, tráfico de órgãos. É terrível essas questões. Então, numa outra série que era da Filipinas, eu vi nitidamente a dramaturgia mostrando um estrangeiro que casou com uma moça da Filipinas. Eu acho que ele morreu e tem os investigadores tentando descobrir. Mas revela muito demais uma admiração pelo estrangeiro, que é cliente, né, querendo ou não, deles, e de serem colonizados, assim, muito claro, e um dinheiro investido, inclusive, eu acho que é do exterior ali, a coisa da identidade nacional, desse pensamento, né? E eu parei de assistir, os atores eram muito teatrais, eram até iniciantes na matéria do cinema, mas eu acho pertinente estar numa Netflix, muito bom. Agora, da Tailândia, eu achei exatamente o contrário. Já achei que estava essa série Família Analógica. O roteiro é muito bom, a captação das imagens, as coisas é profissional. Antes falava, esse filme brasileiro parece... Teve uma hora que eu achei que era um filme americano. Era um elogio. Depois a gente via uma brasilidade pulando ali, que para alguns era uma salvação. Para mim, eu acho que não precisa ter nada disso, né? Eu acho que existe tecnicamente um padrão global, universal de qualidade, de dramaturgia, de tudo. E isso todos têm que atingir isso daí, a produção. Seja de um livro, né, seja de um cinema. De qualquer coisa, qualquer modalidade de arte. Existe uma qualidade tradicional global. Depois tem uma característica local que não dá para fugir dela, e que ela não precisa ser ressaltada ao extremo. Ela vai sair automaticamente. É como se fosse um estilo pessoal. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que o coração da gente manda. Não é questão de imitar o estrangeiro. Não é possível. Você tem que imitar a tecnologia, a tradição de saber fazer bem. A atuação, a história. E ter uma responsabilidade. E também enfrentar um pouco esse colonialismo, que eu senti que na série da Filipinas não estava tendo ali, pelo menos no começo. Estou dizendo tudo isso para falar a visão de dramaturgia que eu estou tendo atual, da filosofia do conteúdo. Então, dramaturgia. Primeiro é casa. Casamento. Acasalar. Um botão entrou na sua casa. A camisa fechou, porque o botão está na sua casa. Entendeu? Então a ideia de completar, de casar, de criar uma casa, criar uma família. Então é sempre assim, você se separa de uma casa e cria a sua casa. Me separo da família, conflitos de gerações, que tem os seus empregos, famílias de todos os tipos de diversidade, né? Que frequentam o ambiente social nas escolas, as crianças, eles crescem, olha o drama coreano. E daí tem a ideia de sair de casa, tá ficando velho, não casou ainda, tem que casar. Aí casar o quê? Com alguém muito interessante, para melhorar de renda, formar família, ter os seus filhos. Aí você vai criar os seus filhos da maneira como você acredita. Né? Que vão também para a escola e vão entrar em conflito com os filhos dos outros que acreditam e são diferentes. Então, o básico da dramaturgia é afastar e aproximar. Isso é o básico. Isso é o básico. E daí, pensar nessas coisas por exemplo, tem o sogro, e tem os pais, tem os avós. Então, a gente pode ver assim, esse personagem mora como? Ela é mãe solteira, ela cria a filha sozinha. Aí ela mora onde? No trabalho dela. E a filha dela, é permitido que ela fique com a filha lá, mas ela tem que deixar com alguém. Até uma certa idade aceitam que a filha mora no trabalho.
Aí a filha começa a trabalhar muito cedo também, é uma exploração do trabalho infantil. Começa, aí aceitam, aí a menina é atrapalhada. Olha o quanto de dramaturgia vai sair se a gente pensar nisso. Aí o que acontece? Tem o pai da menina, tem os pais da mãe. Né? Qual o olhar deles? Como foi criado? Aí surge o quê? Uma possibilidade dela casar, ela é mãe solteira, ela precisa de alguém, por exemplo. E daí qual que é a característica dela que vai enfrentar uma disputa social entre outras mulheres para conquistar aquele cara? Tá bem louco, né? Mas eu acho que o modelo de pensar é isso. É sobrevivência, o casamento enquanto sobrevivência. Criação de família, proteger os filhos. Cometeu erro. Como que faz para tentar consertar esse erro? Então, sempre tem os traumas, o flashback. É uma estrutura. O pessoal recomenda não usar muito flashback, mas pensa bem, os dramas coreanos são recheados de flashback. A história, de repente, a estratégia é muito legal nesse a família analógica. Começa com a cena assim, o carro está na estrada e a família está montada. Mas a gente não sabe muito bem que é uma família artificial aí, no caso. Aí, pela conversa, você estranha. Você vê que não é uma família. Aí, pelo flashback, começa a mostrar cada um sendo contratado. Né? E é muito legal porque mostra na Tailândia o emprego e a família que eles têm. É muito louco. O cara trabalha em telemarketing. Né? Tipo telemarketing. E ele é meio um ator. Porque ele consegue agradar as pessoas. A outra moça trabalha que vai fazer a filha, né? O filho é telemarketing e a filha ela trabalha numa locadora de filmes. Então ela sonha ser, por exemplo, uma atriz. Então o cara do telemarketing recebe lá um anúncio, que é tanto para homem como para mulher, de uma atuação, um negócio assim, paga X. Aí o que ele faz? Ele lança o anúncio, mas ele põe que é só para mulher. E ele vai lá como candidato, porque a grana compensa. Então só vai ele de homem. Aí é muito louco. A mãe desse cara aí, saiu em revista pornográfica. E ele aceita a mãe sendo assim, né? Mas ele escondeu a vida inteira a mãe. E ela parou de sair em revista, ficou mais velha, ficou dona de um cabaré, de uma casa noturna. E ela com aquela glamour. E o filho gosta muito demais da mãe, né? E aceita ela assim, mas na verdade é uma atuação que ele está fazendo na vida real. Então o roteiro é tão inteligente para mostrar essas coisinhas, e dentro daquilo que eu falei da Filipinas, esses países pobres, onde tem o turismo sexual, essas coisas, mostra um olhar ali dentro, sabe? Então, eu acho que isso é dramaturgia. O Sid Field, aquelas estruturas, pode ser muito interessante, sabe? Mas sabe aquela coisa de ficar contrariando? Falar, olha, você não pode pôr nome de gringo em personagens brasileiros. Não pode. Sabe, umas regras assim que... Fala, mas ele nem viu a história. Não sabe o contexto. Isso eu posso mudar no final. Entendeu? A pessoa nem leu, já começa a retalhar, já começa a dizer que o personagem tem que ter o time de futebol, tem que ter o signo, tem que saber tudo da ficha do personagem. Aí você pensa assim, mas espera aí, eu tenho que entender as famílias, os conflitos. Não é o meu personagem que tem que ter isso. Não, eu tenho que partir pelos conflitos, entender a sociedade, a psicologia, para eu achar alguma coisa que seja legal eu defender ali na história e mostrando um pouquinho por vez. Então a ideia de ficha de personagem, de backstory, ela não é uma exigência da criação do personagem. Ela é uma coisa que acontece naturalmente para quem conhece e olha a vida. Ela acontece automaticamente. E muitas vezes ela não precisa, sabe? Não precisa ter, às vezes, um time de futebol, não é isso. Eu vou chegar à conclusão alguma hora que, de repente, tem uma aversão contra jogos, contra fanatismos. De repente tem, entende?
Isso eu vou chegar devagarinho. A ideia da visão religiosa, às vezes não precisa aprofundar ela. Eu preciso ver o que o meu personagem está. Eles põem como se fosse uma bula e fica perseguindo, falando, olha, não tem isso no seu roteiro, não tem aquilo, hein? Tem que ter, olha, não sei o quê. Ah, é uma neurose tão grande, né? É uma neurose tão grande. E o que a gente quer falar é sobre histórias do ser humano, como que a humanidade sofre. Drama é sofrimento. Como que ela sofre, supera esse sofrimento e ela se torna exemplar no caso de criar bom caráter, criar valores. Então o caráter é formado quando criança. Por exemplo, por que algumas pessoas não conseguem deixar de ser infiel? Porque quando, naquele momento inicial da formação do caráter dela, ela desenvolveu uma teoria, um mito pessoal, que aquilo não era importante, que ela podia fazer aquilo, levar duas coisas ao mesmo tempo. Ela não precisava deixar uma antiga namorada para poder sair com uma nova. Que ela, sendo esperta, porque é uma lutadora, entendeu? Dentro dela está arraigado, ela vai levar isso para o resto da vida. É um mau caráter. Então, essa coisa de consertar uma falha de caráter, de uma história moralizadora, a gente tem que entender o que são valores. Entender o que são valores e entender o que é a nossa família, o que é esses personagens. E algumas coisas a gente não vai tirar deles. Não vai. Algumas coisas tem que aceitar. Sabe? Essa bula de moralizadora, de falha do caráter que tem que consertar no final, eu tive problema já. Você pega o alcoolismo como falha de caráter. Aí você vai pegar, estudar na vida real, as mazelas, não, as sequelas, o que o alcoolismo pode causar? É uma diversidade tremenda. Tremenda. Então, tem alcoólatras que têm que parar de beber. Tem pessoas que não precisam parar de beber. Ela tem que resolver um outro problema para poder beber de maneira certa. Tipo, ela tem que aprender a beber. Né? E outras pessoas não sentem vontade nenhuma de beber também. Não é uma coisa moralizadora e de repente ela precisa descontrair um pouco. E às vezes aprender a beber de uma maneira social e ficar... Entende? Então o tema, álcool, envolve muitas coisas. Essa ideia da moralização, de falha de caráter, ela é imediatista. Entendeu? Então o pessoal perde muito tempo lendo-se de Field e projetando as regras. O termo é cagar regra. Então eles leem um roteiro de alguém, começam a falar, tá faltando isso, tá faltando aquilo. O personagem, e finge que são muito sabichão. Aí vai ler o roteiro deles, também tem um monte de problema. A dona Bea Góes é uma, né? É uma delas. Agora, tem outros professores de roteiro, eu esqueci o nome, ela é super famosa e é muito boa mesmo. E dá a aula de roteiro na mesma forma. É a que fez o... Como é que chama? É um filme muito louco, Durval Discos. Mulaerte parece o nome dela, uma coisa assim. Tem um nome diferente. Durval Disco. É um roteiro muito bom, mas ele quando chega no meio, ele fica surreal. E para mim faltou exatamente o que ela ensina também. Mas ela é maravilhosa. Essa, eu falei da Bea Góes, a Bea Góes é uma criança. Ela não tem roteiro ainda decente. Aquele lá sobre a máquina do amor lá, que é isso, eu ponho ela no chinelo 10 vezes. Parece arrogância minha, mas... eu prefiro ficar gravando os audiolivros aí, escrevendo meus roteiros. Acabei de ler sobre o... Olha que judiação, o que é o escritor, né? Qualquer pessoa que tem exposição pública. O Salinger, né? Acabei de ler sobre... eu procurei no Google, lá na Wikipédia, falando sobre o J.D. Salinger, o escritor do Apanhador no Campo de Centeio, que os assassinos usam como livro de cabeceira, né? Assassino de John Lennon. E o Salinger começou a escrever sem publicar, 50 anos. E eu acho que não queria publicar depois que morreu também. Ele queria só escrever. E ele criou uma versão, porque
digamos que no começo que ele estava escrevendo a obra dele, ele não tivesse tanta aversão à popularidade. Acabou chegando nisso. Pegaram o livro dele, tudo isso daí. Que coisa, não? Que fez com o Salinger essa exposição pública, né? Então, quando eu vejo uma autopromoção de B.A. Góes, de outras pessoas, que não são tudo isso, e ficam fingindo que são, para vender curso de roteiro, ganhando dinheiro, tudo. Você vê, é um sucesso aqui no YouTube. E eu sou grato porque aprendi bastante coisa com ela ali, que eu não teria outro caminho, né? O YouTube é para isso. Eu também estou gerando um conteúdo aqui que as pessoas também podem conversar comigo em mensagens e escutar esse excesso de áudio. Olha, 40 minutos estou falando. Nossa, eu vou até parar porque a pessoa escutar tudo isso, primeiro que não escuta, é para mim mesmo. E quem escuta é porque virou um amigo meu, né? Virou alguém que... Bom, em suma, quem gosta de série, eu acabei mandando um monte de spoiler. E é isso. Falando sobre dramaturgia e um pouco desabafo sobre esses professores de estrutura de roteiro, né? É um desabafo. Mas é falar sobre o ser humano, né? Aí vê, eu sou um personagem da dramaturgia. Eu preciso... Oi, sou. Até logo, até mais.